Bom dia, muito bom dia! Sejam todas bem-vindas a mais uma aula de aquecimento da nova maratona Supere a Dor da Traição em até 4 semanas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Sejam todas muito bem-vindas. Quais os sinais de que eu não devo insistir no meu relacionamento depois da maratona e mentoria? Ótima pergunta, Jô. Os sinais são: você vai aprender qual é o caminho saudável das relações. O que mostra que um homem realmente está arrependido é quando ele entende que, nossa, olha a burrada que eu fiz. Olha a mulher que eu estou perdendo, né? E aí, quando ele vê todas as suas mudanças, quando você se cura, quando você vai fazendo todo o seu processo de mudança, ele acorda, sabe? E ele entende que ele também precisa fazer as mudanças dele. Porque para ele te acompanhar. Então, Jô, quando você faz todo o seu processo, né, de se tornar essa nova mulher, quando você traz essa sabedoria para o seu casamento, esse marido entende que ele também precisa se transformar nesse novo homem se ele quiser te acompanhar. Então, você vai ter ferramentas, né, para saber o quanto esse marido está avançando junto com você, o quanto esse marido se arrepende e ele segue você, porque agora ele percebe que você sabe qual é o caminho, que você sabe qual é a direção. Então, ele se permite confiar em você e também fazer a parte dele, também fazer as mudanças dele. Esse é um momento em que vale a pena ficar na relação, tá? Deixa eu ver aqui, veja aí se eu consegui responder a sua pergunta. Paula, por que eu estou com tanto tesão após a traição? Nós não conseguimos encostar que já vamos para a cama. Achei que teria nojo e foi tudo diferente. Tem um tipo de mente de esposa que é o tipo da mente da esposa perfeitinha, que ela já tem uma energia sexual muito alta, tá? Talvez você não tivesse isso antes da traição, porque esse traço estava em dor, então ele estava sendo anulado por outros traços. Mas quando você entra num processo de traição, que você percebe que em algum momento você pode perder essa disputa, que você pode perder esse marido, esse traço, esse seu recurso pode vir à tona. E como existe uma energia sexual muito grande, e você está num feminino muito forte, e esse masculino, esse seu marido, né? No masculino muito forte, qualquer coisa que encoste gera química, cola, entende? E isso faz esse poder de atração. Não tem problema nenhum com isso, tá? A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte: só isso não vai ser o suficiente. Quando a conexão sexual está sendo integrada, né, de uma forma íntegra, tanto sua quanto dele, que isso está sendo bom para os dois, isso é ótimo, isso é um bom processo, mas ele não é o suficiente para manter uma relação saudável, longe de traições, tá bom? Se você não supera a dor da traição, entendendo os buracos que levaram a isso. Então, a sexualidade é um ponto muito positivo que cola aí na relação, mas só ele não é o suficiente, tá? E tá tudo bem. Quando você começa a entender os tipos de mente, e você percebe que esse, com certeza, pela sua fotinho aqui que eu vejo, é com certeza um traço predominante aí das suas características. Então, quando ele se vê nesse lugar de precisar ativar esse recurso, ele vem à tona, tá? E faz aí essa conexão com a sexualidade. Então, se ele não acompanhar as mudanças, não vale a pena continuar. Na verdade, é você quem vai dizer. Por quê? Porque você vai ter que escolher querer viver uma vida saudável e continuar a sua vida mesmo que seja sem ele, ou continuar vivendo uma vida adoecida, já que ele não quer evoluir, já que ele não quer crescer, entende? Sempre a opção vai ser sua. Sempre a gente tem uma escolha. Por mais dolorida que seja, nós sempre temos uma escolha. Então, ele tem atitudes que se arrependeu, faz de tudo para me agradar. Porém, eu, Paula, fico com medo, porque essa é a segunda traição e todos os dias tenho assistido você. Só fazer tudo para te agradar mostra, em parte, o arrependimento, mas não cura a causa raiz das traições. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, o fato dele estar fazendo de tudo não significa que ele não queira a mudança. Ele está fazendo a parte dele. Mas ele está fazendo a parte dele do jeito que ele sabe,
do jeito que ele dá conta. Só que o jeito que ele dá conta de fazer não é suficiente. Por quê? Porque se fosse suficiente e ele soubesse a causa raiz dessas traições, ele já nem teria te traído. Se vocês estão buscando a reconexão nesse casamento, essa já é a segunda traição. Ele está se mostrando arrependido. Mas se você não fizer a sua parte e entender o que é que está por detrás dessas traições, o que é que essa traição está querendo te mostrar, por que que ela está entrando na sua vida, para que você realmente possa fazer as mudanças que são necessárias, tudo vai continuar igual, seja nesse casamento ou seja em outro, tá bom? Ele está fazendo a parte dele. Agora você também precisa fazer a sua, através do conhecimento, tá? Filhos fora do casamento. Meu marido quer ficar comigo, entender que sou agora a terceira, é entender que será um novo casamento e não uma restauração? Sim, isso serve para todos os casos, tanto com filhos fora da traição, como aquela que não tem filhos de uma traição. Você sempre precisa começar um novo casamento. O que pega para quem teve, né, filhos de uma traição é que aquela atenção, toda aquela disponibilidade daquele marido para você como primeira esposa não vai existir mais. Porque as mulheres querem continuar o casamento quando existem filhos fora do casamento, mas ela não quer que esse marido visite o filho, ela não quer que esse marido traga o filho para dentro de casa, entende? Como se fosse a primeira esposa. Porém, isso não é mais possível. Como terceira, eu preciso entender que esse marido criou um novo sistema e que ele tem responsabilidades nesse sistema que ele criou, como pai dessa criança. Então, como pai dessa criança, sim, ele precisa ter contato com essa criança, os filhos precisam ter contato com esse irmão, porque a única pessoa que não tem nenhuma responsabilidade por tudo isso que aconteceu é essa criança. E essa criança que se forma precisa de um pai e precisa de uma mãe, tá? Lembrando, né, gente, da nossa xícara vazia, tá? Sempre importante que vocês coloquem aí, xícara vazia, esvaziar-se, julgamentos, críticas, porque nós não aprendemos, né, sobre relacionamento em lugar nenhum. Essa é a grande verdade. E nós sempre buscamos aprender pelo amor ou pela dor. Normalmente pela dor. Principalmente por causa da dor da traição, que é uma dor muito forte. Então a gente precisa se esvaziar, por quê? Porque todo o conceito da jornada lógica dos relacionamentos, de uma terapia rápida, prática, direto ao ponto, ela é desse jeito. Por mais que doa, eu sempre vou te dizer aquilo que você precisa ouvir e não necessariamente aquilo que você quer ouvir. Então, nós precisamos estar nessa postura de xícara vazia para receber o que vem. E que quase nunca são coisas tipo, nossa, eu estava fazendo tudo certinho. Diferente daquela imagem que a gente tem daqui de fora, que, ele é o vilão e eu sou a vítima, né? Nós precisamos olhar para a solução. E a gente não fica buscando quem está certo, quem está errado. A gente fica olhando para a solução, tá? E aquilo que eu posso fazer dentro dos meus 50%. Casamento é 100%. 50% ele, 50% eu. De tudo que dá certo e também de tudo que dá errado, tá bom? Mesmo que isso seja consciente ou inconsciente. Pergunta no YouTube. Fui traída várias vezes e tentava novamente, até ser traída dentro da minha casa com a minha sobrinha. Me separei, mas não consigo me envolver com ninguém. Já tentei, mas não consigo. Não vai conseguir, e se você conseguir, a história vai se repetir. Lembra quando eu falo para vocês de que eu nunca posso continuar uma relação da onde ela parou? Eu sempre preciso interromper um ciclo, colocar essa história em paz para que depois um novo ciclo tenha a chance de florescer. Então, se você terminou esse casamento em dor, se você terminou esse casamento em mágoa, e você agora quer dar continuidade, né? Ainda com essa dor dentro de você, numa nova relação, isso é praticamente impossível. Você vai ter uma nova relação e você vai acabar vivenciando as mesmas dores de traição com uma nova pessoa. E como a sua alma já sabe disso,
você evita ter novos relacionamentos, achando que isso é uma solução, tá? Mas não é. O que eu preciso fazer? Eu preciso me curar. Eu preciso entender por que isso aconteceu na minha vida. Eu preciso olhar para a minha história, para o meu sistema. Por que essa história de traição aconteceu comigo? E mesmo tendo me divorciado, não importa. Mas se eu não me curo desses traumas, dessas dores, se eu não entendo o que foi, por que isso entrou na minha vida, o novo nunca vai ter chance de florescer na sua vida. Então, eu preciso olhar para mim, eu preciso me curar, eu preciso entender por que atraio esse tipo de homem que trai para a minha vida, tá bom? Vejo que ele está se esforçando, mas eu estou muito desconfiada. Então, Dila, agora você precisa fazer a sua parte. Ele, do jeito dele, dentro da ignorância dele, da falta do conhecimento, ele está fazendo aquilo que ele dá conta. Muitas vezes, quando vocês vêm comigo para dentro de uma jornada terapêutica, como é a jornada lógica dos relacionamentos, você vai ver no pilar 2, entendendo como o tipo de mente dele funciona, que muitas vezes ele está se esforçando até mais do que ele poderia fazer, do que a mente dele é capaz de fazer para tentar esse novo começo. Mas como a gente não tem acesso a esse conhecimento, muitas vezes a gente ignora. E nós, por não saber, é que vamos criando esse distanciamento dentro da relação através da desconfiança, através da dúvida, tá bom? Então, o conhecimento é que traz a base para que esse amor possa florescer de novo. Meu namorado ficou com raiva de mim e terminou, mas está voltando aos poucos. O que tem que fazer para ficarmos bem? Se foi você que traiu, é diferente. Quando o homem trai e quando a mulher trai, tá? É diferente. Aqui nós trabalhamos com mulheres que passaram pela dor da traição e não com mulheres que traíram seus maridos, porque o olhar e a perspectiva não vou dizer, um pouco bastante diferente, tá? Eu já tive situações em que a terceira pessoa, olha só isso, gente. A terceira pessoa veio para a jornada e depois esse marido traiu ela e ela veio ver o que é que ela podia fazer para superar a dor da traição. O buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Não é assim que funciona. Por quê? Uma mulher que está casada há 10, 20, 30 anos com esse marido, passa pela dor da traição, é um caminho para superar essa dor, certo? Uma mulher que já foi a terceira pessoa, então esse marido largou a família para ficar com ela e agora ela está passando pela dor da traição. O caminho de solução é totalmente outro. Por quê? Porque essa mulher que foi a terceira pessoa jamais vai conseguir ser feliz às custas da infelicidade de outra pessoa. Então, isso daqui é um processo completamente diferente, tá bom? Por isso que eu trabalho com mulheres casadas há mais de 10 anos que queiram superar a dor da traição, tá? Paula, em junho descobri um adultério, iniciamos a restauração, porém depois de 90 dias ele voltou a ficar com a criatura e no momento se diz arrependido. Quando pediu o divórcio, aí ele começou a se sentir mal. Keline, o que eu preciso te dizer, Flor? Ele traiu. O que é que você fez quando a primeira traição aconteceu? O que foi feito? Você olhou a causa raiz? Você entendeu por que essa traição entrou na sua vida? Quais são as reais mudanças que precisam ser feitas? Não, então as traições elas vão continuar se repetindo. E não só as traições é um ponto alto da febre dessa relação, mas vai entrar as doenças, pode entrar acidentes, pode entrar suicídios, pode entrar tantas outras coisas que são conflitos, nos mostrando que nós precisamos olhar para algo, tá? Que nós precisamos colocar esse sistema em ordem novamente. Entende? Então, a traição é um ponto. Filhos fora do casamento é outro ponto. Adoecimentos é outro ponto, né? Por quê? Porque a traição é um adoecimento da relação. E toda doença olha para a morte. Então, todo o nosso processo aqui dentro dessa nova maratona é mostrar para vocês o caminho que nós precisamos sair do olhar para a morte e voltar o nosso olhar para a vida. Quando a gente olha para a vida, tudo muda. Enquanto eu continuar presa à dor da traição, olhando para o meu passado, eu estou olhando para a morte. Eu sei que isso é forte, mas é uma forma
que vocês consigam entender. E o que é que morre, Paula? Morre a minha essência de mulher, morre a minha autoestima, morre minha autoconfiança, morre os meus planos, morre os meus desejos, morrem os meus filhos, morre tudo que eu toco. Morre o meu dinheiro, nada mais tem importância. Tudo parece que eu toco, vira pedra, né? A Paola da turma 13 falava bastante isso. Ela falava: Paula, tudo que eu toco vira escuridão. Aonde eu vou, parece que eu pedrifico as pessoas. E ela usou uma frase que me tocou bastante, que ela dizia assim: a sensação que eu tinha antes de entrar para a sua jornada e superar a dor da traição era como se eu estivesse carregando um cadáver nas costas, sabe? Até o ponto daquilo cheirar mal. E é bem isso. Quando a gente carrega a dor, né, com a gente, lembra daquele movimento? Até teve uma aluna minha, Fernandinha, da turma 14, que falou: nossa, Paula, aquela exemplificação que você deu me fez virar muitas mais fichas dentro de mim. Por quê? Porque eu estou olhando para o passado e indo para o futuro. Quando, na verdade, eu preciso deixar esse passado em paz, me virar e agora olhar para esse futuro. Mas como que eu faço? Eu tento esquecer esse passado? Não. É isso que essa nova maratona vem te mostrar. Eu preciso colocar esse passado em paz dentro de mim. Entender que tudo isso que aconteceu faz parte da minha história. Porém, agora ela fica aqui. E ela não tem mais controle sobre mim e sobre aquilo que eu vou viver na minha vida. Por quê, mulheres? Porque eu não sou as minhas dores. Eu não sou as minhas histórias. Eu sou uma bolinha de amor, feita por Deus para ser feliz. Então, tudo isso que me acontece me trouxe até aqui. Mas tudo isso não pode me definir, tá bom? Meu esposo, após a traição, disse que se sente um lixo, se distanciou e se faz de vítima e age como se nada tivesse acontecido. Então, tá na hora de alguém. As vítimas normalmente estão numa postura infantil. Alguém nessa relação precisa adultecer. Então, seja você que está se passando por vítima nessa relação, ou seja, o seu marido, alguém nessa relação precisa adultecer. Gravem essa palavra. Por quê? Porque as relações saudáveis só acontecem entre dois adultos. Não acontece entre duas crianças. Então, quando eu tenho uma criança na relação que só quer ter razão, ou quando eu tenho uma criança na relação que está sendo a vítima da situação, jamais essa relação vai conseguir ir para frente. Eu sempre preciso ter um adulto. Quando tem um adulto, esse adulto não permite se relacionar com uma criança. E automaticamente esse marido precisa ser homem. A mesma coisa o contrário. Entende? Faz sentido isso para vocês? Uma relação só tem como dar certo entre dois adultos e não entre crianças. Não, eu sou terapeuta sistêmica familiar, tá? O meu trabalho é as terapias sistêmicas familiares. Por quê? A psicologia segue um caminho, a psicanálise segue outro caminho. Eu não sigo nenhum dos dois. Eu sigo o caminho das terapias sistêmicas familiares, tá bom? Por isso que traz resultado tão rápido, e é por isso que eu falo para vocês que a jornada lógica dos relacionamentos é diferente de todas as terapias tradicionais que você já vivenciou, ok? Mais uma informação importante. Lá dentro da nova maratona, vocês vão perceber isso. Porque em uma aula, eu vou trazer para vocês 7 erros que vocês estão cometendo na hora de tentar superar a dor da traição, que vocês não tinham se dado conta. E que talvez vocês demorassem 6 meses de terapia para conseguir olhar para alguns desses erros. E o que a terapia sistêmica faz? Ela não olha para aquilo que você traz, mas ela já te traz aquilo que está no seu inconsciente e que nem você sabe que está ali, tá? É por isso que ela é tão rápida e traz resultados tão rápidos, ok? Oi, dona Marília, bom dia! Bom dia, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo sim, deixa eu te arrumar aqui para o pessoal, deixa eu aumentar o meu volume, peraí. Para o pessoal poder te ver aqui, peraí. Calma que o pessoal do YouTube vai ver também, calma aí, segura. Calma que todo mundo quer te ver. Deixa eu desligar aqui meu computador. Pronto. Acho que assim tá todo mundo te vendo. Má, bom dia, querida. Seja muito bem-vinda, viu? Bom dia. Eu não tô me vendo, é normal assim mesmo? Não era para ser.
Mas o Instagram às vezes dá uns bugzinhos assim. Mas você consegue me ouvir? Sim, consigo. Tá, porque eu consigo te ver aqui, tá bom? Deixa eu te falar, Marília. Tô até vendo uma árvore de Natal lá atrás. Acabei de falar sobre isso, né? Isso mesmo. A Marília está aqui para falar com essas mulheres que estão aqui com a gente hoje, porque aconteceu algo com ela dentro da jornada lógica dos relacionamentos em 4 semanas. O que foi, Marília? O que foi que você superou? Eu superei a dor da traição, na verdade, em 3 semanas. Em 3 semanas. E é importante quando vocês vêm aqui falar para elas, porque um dia você não estava com esse sorriso no rosto. Um dia você também estava em profunda dor. Eu queria que você contasse para elas o que você estava vivendo de mais difícil. A Marília é da turma 16, né, Má? O que você estava vivendo depois que você descobriu a traição, que você achava que jamais fosse possível que aquela dor fosse embora, que aqueles pensamentos fossem embora? O que você achava que não ia mais voltar ao normal e que depois que você superou a dor com a jornada, tudo mudou? Olha, vê só, quando eu descobri a traição, nosso casamento, na verdade, não estava bem. E eu senti como se fosse assim, a minha saída para eu sair desse casamento. E aí eu pedi já para meu marido sair de casa, me separei, achei que ia ficar tudo bem. Só que aí eu entrei numa dor profunda, num estado assim de dor intensa. Eu faço terapia há 4 anos, vai fazer 4 anos agora de dezembro, e minha psicóloga ficou muito preocupada, achando que eu ia voltar a estaca zero de todo o tratamento. Eu tomo ansiolíticos e eu tive que quadruplicar a dose do remédio. Então, assim, eu estava num estágio que, assim, eu achei que era impossível superar aquilo. Eu pensei que eu nunca ia, assim, meu casamento tinha acabado, não tinha mais jeito nenhum, certo? E eu não ia superar aquilo. Foi quando eu entrei no Instagram e comecei a ver essas lives de aquecimento do elemento. Tá. E aí, você duvidou que fosse possível superar a dor da traição em 4 semanas? Deixa eu virar aqui. Eu pensei, você convidava a gente para um evento gratuito. Eu disse, eu não vou perder nada, né? Se eu não me curar, eu vou assistir e vou ver o que é que tem, o que é que eu vou mostrar. Só que quando terminou o evento, eu não podia mais parar, porque o processo já tinha começado. Então, assim, eu comecei a sentir que aquilo realmente era possível. Então, eu disse, eu tenho que fazer essa mentoria, porque eu não quero parar esse processo, porque está aliviando a minha dor. Até, assim, surgiu uma possibilidade de restaurar meu casamento, porque a gente começava a conversar de novo, a gente começava a ver os erros, assim, ele assumiu os 50% dos erros dele. Eu ainda não tinha assumido, mas eu estava entendendo, eu estava começando a entender isso. Então, assim, eu não queria parar esse processo, eu queria acabar com a dor que eu estava sentindo. E aí, como foi? Como foi essa virada de chave na 3ª semana? O que foi que você sentiu? Foi tão fluido que eu só percebi na 4ª semana que eu já não pensava mais. Na 3ª semana, o processo, a aula ao vivo, aquilo ali foi tão intenso que eu até disse a você me virou pelo avesso. Porque, assim, tinham verdades absolutas em mim que ali morreram, assim. Eu nunca imaginei que eu ia, tipo, aceitar continuar um casamento depois da traição. Achava que isso era impossível. E naquela aula ali, que tudo foi mexido aqui dentro de mim, quando a gente chegou para a próxima aula, para a última aula, na 4ª semana, eu já fazia uma semana que eu não lembrava mais. Inclusive, nesse dia da 3ª aula, da 3ª semana, eu passei o dia falando da 3ª pessoa com a minha amiga, o dia inteiro. E depois dessa aula, simplesmente, assim, aquilo ali sumiu da minha mente, de uma forma que eu fiquei assim, eu nem tinha percebido. Depois que chegou na 4ª semana, foi que eu entendi. Já fazia uma semana que eu não sentia mais nada daquilo. E depois que você teve a sua virada de chave, depois que você superou essa dor da traição, como ficou o seu casamento? Olha, eu vou dizer a você, hoje, eu nunca fui tão feliz. Eu vou fazer 13 anos de casada agora, dia 27 de novembro. Eu acho que eu nunca fui tão feliz como eu estou sendo agora.
Eu acho que eu nunca tive, assim, um casamento tão pleno como é agora, sabe? Eu ficava achando sempre assim, porque o meu marido, ele reconheceu a culpa. Essa não foi a primeira traição dele. A primeira ele não reconheceu, eu perdoei, continuou, e aconteceu o que aconteceu. Atraiu de novo. Só que quando ele chegou assim e reconheceu essa parcela de culpa dele, e nesse momento, na terceira semana, eu consegui reconhecer a minha parcela de culpa, então as coisas fluem melhor. Até a criação do nosso filho flui melhor. As finanças estão melhor. É incrível como assim, a gente estava cheio de dívidas e desse tempo para cá a gente conseguiu pagar todas as nossas dívidas. Amém. Amém. Parece... É interessante, Má, por isso que é tão importante quando vocês falam com as mulheres, porque parece loucura. Quem está em dor lá em casa agora, que ainda não superou a dor da traição, quando a gente fala isso, fala assim, gente, não é possível, é loucura. A mulher não achava que nunca mais estava a ponto de pedir o divórcio. Achava que não era possível, já estava passando no psicólogo, já estava tomando ansiolítico, já estava fazendo tudo isso. E agora ela vem com essa paz, com essa calma, dizendo que superou a dor, está vivendo o melhor momento, ainda pagou as dívidas. Gente, não é possível isso, é loucura. Não é, Marília? Não ganhei na loteria nem nada, mas é porque é muito fácil, vocês vão entender quando fizerem, que tudo está interligado aqui. Os gatinhos. Tudo está interligado, assim, é como se fosse um tripé, alguma coisa assim, que quando uma coisa não está bem, as outras não fluem, né? E eu só fui entender isso depois da mentoria da jornada. Uhum. Eu fui entender como tudo isso está conectado, Sim. sabe? Com a minha sexualidade, com a criação do nosso filho. Marília está linda. Viu? Eu tô apagada. No começo a gente tá tão apagada, né? Tão apática. E você vê assim que é diferente. Sim. Olha, Paula, eu nunca acreditei na minha vida que eu ia estar aqui. Eu dizia assim, quando eu entrei, quem falou comigo foi Alex. E aí ele disse, você vai dar seu depoimento. Eu dizia... Aqui comigo, eu dizia, aí vou. Aí pois é. Eu tô aqui hoje, gente. Porque, assim, realmente é uma coisa, assim, maravilhosa, é incrível. É como se fosse realmente um milagre, né? Eu sou evangélica, acredito muito em Deus e eu acredito que, assim, no momento mais crucial, que a gente, às vezes tem mulheres que dizem assim, eu queria ter conhecido você antes, Paula. Não, eu conheci você no momento certo. Foi naquela hora que meu casamento ia acabar, que você apareceu. Foi na hora exata que eu disse, eu não posso perder essa tudo. Eu tenho que passar por esse processo agora. E foi, assim, uma coisa fundamental para que minha família não se acabasse. Ô Marília, eu estava falando com elas, né? Eu estou olhando a sua árvore de Natal aí, e eu ia te fazer essa pergunta. Se você não tivesse entrado para essa jornada, se você não tivesse vivenciado esse seu processo comigo dentro da jornada em 4 semanas, como será que seria esse Natal, esse ano novo? Como seria o ano de 2024 para Marília, para o seu casamento e para sua família? Exatamente. Assim, ano passado, meu pai faleceu em outubro. E já foi bem triste. E eu estava pensando exatamente isso. Meu Deus, como será o Natal? Porque o Natal eu sou feito você. Eu acho a festa mais linda. Eu pronto, novembro eu já monto minha árvore, porque eu quero entrar no clima o quanto antes. Porque, assim, minha família foi uma família feliz, que curtia todos os natais. Tudo. Então, ano passado já foi triste. Eu pensava assim, meu Deus, como será? Para meu filho, ter o pai dele, ou como é que vai ser? Ou eu vou ficar longe do meu filho? Enfim, acho que se não fosse naquele momento eu ter me encontrado, eu não sei como seria. Hoje eu acho que eu estaria separada. E não estaria curada, que é o pior. Sim. Porque, assim, eu posso te dizer, sem vergonha e sem medo de julgamento. Eu pensei em suicídio. Eu não fiz porque, assim, eu tenho um temor a Deus que eu não faço. Mas, assim, me passou na cabeça. Porque a dor é muito grande. Você quer acabar com essa dor de algum jeito. E quem pensa em suicídio não quer morrer, ela quer acabar com a dor. Exato. Mas eu pensei. E hoje eu não sinto mais isso. Que bom. Que bom. Você conseguiu reduzir a medicação, Marília? Consegui, voltei a fazer o desmame, né? Que eu tomava.
O desmame ainda não, porque, assim, existem muitas outras coisas externas que afetam também, mas eu consegui diminuir, por exemplo, eu estava tomando 4 comprimidos por dia, eu estou tomando só 1. Oh, que coisa boa. Que em breve vai ser aí uma história também que você vai contar e que vai ficar lá no passado. Que bom, Marília, muito bom estar aqui falando com você, muito bom estar compartilhando da tua história, do teu sorriso, sabe, desse novo começo, né? Porque é bem isso mesmo, né? Novo começo. Mar, quando você viu a proposta da jornada, a lógica dos relacionamentos em 4 semanas, em algum momento você duvidou que isso fosse possível? Eu duvidei. Eu pensei assim, pode ser que não, mas como as aulas, as lives já estavam fazendo muito sentido para mim, eu não queria parar aquilo. Eu queria tentar. Assim, eu fui também com muita fé, porque eu queria me curar daquela dor. Uhum. Então, eu disse, eu posso até não restaurar meu casamento, mas eu quero pelo menos me curar. Sim. Eu quero que esse processo continue, que alivie o máximo possível da minha dor. E a sua surpresa? A surpresa foi que eu consegui o que eu nem imaginei que eu ia conseguir, né? Que coisa boa. O meu casamento todo de volta. Assim, de volta não, é um novo casamento. Aquele outro casamento ali ficou para trás. É isso aí. Minha querida, muito obrigado por você ter vindo aqui contar, contribuir com essas mulheres. Lembra do nosso pilar 1, né? A gente passa pelas 6 necessidades da mente e uma das últimas é o crescimento e é a contribuição. E aí hoje você conseguiu aí atingir o seu ápice das 6 necessidades de poder contribuir na vida de outras mulheres que com certeza em algum momento também acham que é difícil, também acham que é impossível, também duvidam, mas que você está aqui como prova viva de dizer que 2024 vai ser um novo ano aí para você e toda a sua família. Viu, minha querida? Beijo no seu coração, gratidão imensa. Eu que agradeço, Paula. Eu que agradeço por poder compartilhar e ajudar as pessoas a ajudar também. Eu espero que todas vocês consigam fazer esse processo também, se curar. Amém. Um beijo, querida. Fique com Deus, viu? Beijo. Tchau, tchau. Você pode tentar sair no xizinho, tá, Má? Se você não conseguir, você pode sair da live e entrar de novo, que funciona também. Deixa eu virar aqui o pessoal do YouTube. Aí, voltou. Fala se não é uma coisa boa, gente. E aí? Pasmaram com a história da Marília? Marília está linda, Érica, tá mesmo. Parabéns, Alá, eu também desejo isso. Meu Deus, eu vivo isso na minha vida. Entendeu, Lia? Entendeu? Alá, tem gente emocionada aqui com a tua história. Marília, Deus abençoe seu testemunho e dá força a todas nós. É um presente de Natal. É verdade, Érica. Obrigada, isso dá um incentivo. Eu não consigo parar de pensar se meu marido está pensando em voltar com a amante. Por quê? Porque você está insegura e você ainda não superou a dor da traição. Também quero ser curada, essa dor é insuportável. Independente do meu casamento, eu preciso me curar dessa dor. Com base nessa decisão, ela tomou uma atitude. Ela foi lá, se inscreveu na nova maratona, assistiu às 3 aulas, fez os exercícios, estava comigo na comunidade e depois ela decidiu dar o próximo passo. Tá bom? Então, vocês precisam se inscrever. Oi, Cleide, T15. Um beijo, querida. Eu não consigo confiar, então sempre é o motivo das brigas e desconfianças. Então, Neide, você também precisa fazer a sua parte, né? Talvez ele esteja fazendo a dele, cabe agora você fazer a sua. Deus abençoe todas e não deixem de entrar na maratona. Vocês não vão se arrepender. A Marília falando aqui com vocês. Venham para a maratona, melhor escolha para nós que vivemos essa dor. Gente, espero que tenha sido bom para vocês. Eu vou trazer vários outros depoimentos aqui para que vocês conheçam as histórias, né? Em algum momento eu tenho certeza que a sua história vai bater com a história dessa mulher e você vai ver como ela vivia antes, o que ela fez e como ela está vivendo hoje. E isso para te mostrar que você também pode superar a dor da traição em até 4 semanas. A Marília superou na 3ª.